Olá! Tudo bem? Mais um dia, 22º dia de leitura, uma vida com propósitos. Vamos para mais um dia. Quem tá junto? Vou colocar o tema aqui. Uma vida com propósitos. Meu corretor já tá escrevendo sozinho aqui, ó. Ele já tá sabendo o que a gente tá falando. Dia 22. Olha que esse número é bom, hein? 22. Vamos lá para mais um dia, sejam bem-vindos, boa noite quem está entrando aí. Obrigada aí pela presença. Espero que todo mundo tenha passado um dia, não terminou, né? Mas um excelente dia. Um dia aí de descanso, mas nunca fora da presença, né, de Deus. Maricota! Vem ler comigo, Mari. Tem um livro aí? Entra aí comigo. Nosso dia 22, esse número profético aqui para as nossas vidas, não é? Vou te mandar depois ele no WhatsApp, para você ter aí. Tá bom? Vamos lá? Dia 22, ele começa o terceiro propósito. Então, vamos recapitular aí os propósitos que Deus tem ministrado no nosso coração. Primeiro propósito, agradar a Deus. Procura aí e vamos junto. Segundo propósito, fazer parte da família de Deus. Terceiro propósito, se tornar semelhante a Cristo. Isso aqui é nosso processo de santificação. E o que o autor faz? Ele colocou, a cada 7 dias, ele colocou um propósito específico. Então, como a gente está, né, nós passamos de 21 dias, né, são 3 semanas, então a cada semana ele liberou um propósito para nós. E a gente está iniciando agora a 4ª semana. E por ser 21 dias, fala de 3 ciclos de 7. 7 a gente sabe que existem os setênios, né, de Deus. Os tempos de Deus que ocorrem pelo número 7, sejam 7 dias, 7 anos, 7 meses, né? É a estação que Deus conta como setênios. Inclusive eu tenho até uma planilha de ciclos. Essa planilha de ciclo, ela conta os marcos, né, em relação ao nosso nascimento, a data de casamento, a datas de trabalho. Quando você entra numa empresa, né, ou abre uma empresa, você começa ali de 0 a 1, é um ciclo, e vai até o número 7. Depois a gente pode até falar sobre isso. E quem quiser também a planilha, só me solicitar que eu envio a planilha para vocês acharem qual ano que vocês estão em cada área da vida. Seja no casamento, seja profissional, seja na área biológica. Né? Eu, por exemplo, estou no ciclo de vida. De casamento, eu sei que eu estou no ciclo, que eu vou entrar no ciclo de aliança, eu estou no ciclo de serviço. Então, o que a gente vê com isso? O ciclo do serviço é o quê? Você servir, né? No caso do casamento, eu e meu marido, eu servindo a ele e ele me servindo. É claro que a gente já faz isso diariamente, mas a gente tem que entender os tempos e as estações que a gente está. A própria palavra fala, né? Que a gente deve pedir a Deus para que Ele nos ajude a contar os nossos dias. E eu creio que esses 7 ciclos, eles estão nessas faixas, né,
de marco quando a gente tem, né, as vivências em todas as esferas da nossa vida, seja profissional, seja, né, familiar, e é bem interessante. E em relação a esses 21 dias, né, que nós passamos, se a gente for falar da neurociência, que é uma área que eu gosto muito de estudar, né, o cérebro, se a gente, eu por exemplo, eu estou na live hoje, né, de número 22, então o que a gente vê? Que já se passaram 21 dias e existe 21 dias de repetição. Quando você gera um hábito em 21 dias, o que acontece? Esse hábito, né, ele faz parte da sua vida, você consegue ressignificar de forma que aquilo seja entronizado mesmo na sua rotina. Então, 21 dias aqui é um marco para nós, né? Esses múltiplos de 7, e ainda se torna um hábito de vida, porque a disciplina, quando a gente se esforça, né, para executar ela de forma repetitiva, ela se torna um hábito. No início é intencional, mas depois ela vira hábito, e nós devemos ser o quê? Persistentes, até que a disciplina vire um hábito, né? Então, falando do nosso terceiro propósito de vida, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Deixe que as raízes de você se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Em Colossenses 2:7. Criado para se tornar semelhante a Cristo, Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Romanos 8:29. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Então essa frase, né, de Colossenses 1:15 faz lembrar quando a gente vê, né, um garoto ou uma garotinha, e você olha para ele e automaticamente você vê o pai deles, né? Você consegue enxergar quem é o pai daquela criança pela semelhança dela. Ou seja, às vezes você não sabe que aquela criança é filha daquele pai, mas só do fato de você ver o filho, você reconhece quem é o pai, por causa dessa semelhança. E é isso que Deus espera de nós, né? Que nós sejamos imagem e semelhança dele. Muitas vezes você deve achar, nossa, mas eu não tenho esse caráter, né? Eu não tenho essa semelhança. Mas é o seu destino. Quanto mais você conhecer do seu pai, mais você vai se assemelhar a ele. Então esse é o nosso propósito, né? Nos tornarmos semelhante a Cristo. Tá bom, Mari? Boa noite, Rodrigo. Pega o livro aí, Rodrigo, e vem conosco. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho, Jesus. Este é seu destino e o terceiro propósito de vida. Deus anunciou esse intento já na criação. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muito nos honra. Não podemos absorver tudo que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos, assim como Deus. Somos seres espirituais, nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais, podemos pensar, ponderar e solucionar problemas como Deus. O ser humano é relacional, podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral,
podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são um erro. Mas a imagem está incompleta e foi danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude, que havíamos perdido. Então, Jesus, foi a solução para que nós tivéssemos aí uma oportunidade, de nos reconhecermos nele, como imagem e semelhança. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que os filhos dele manifestem sua imagem e semelhança. A Bíblia diz: você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais se tornará Deus, ou mesmo um Deus com letra minúscula. Essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que, se seguissem seu conselho, seriam como deuses. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem a velha mentira de que somos divinos e podemos nos tornar deuses. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao redor. Na condição de criaturas, porém, jamais seremos o Criador. Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que se torne como Ele, que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. A Bíblia diz: agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Está em Efésios 4:22. O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. E aqui ele fala desse conforto, porque muitas vezes isso pode ser uma justificativa, eu já sou imagem e semelhança de Deus mesmo, então eu não preciso fazer nada, eu já me considero, E ele realmente está te dando essa autoridade. Mas para você se tornar, você precisa conhecer dele. Como você vai ser aperfeiçoado nele se você não o conhece? Então tem que sair da zona de conforto, buscar conhecimento da pessoa, de Cristo, para que o caráter dele seja moldado na sua pessoa. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar autômato. Deus criou em você um caráter único, portanto, é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter, não da personalidade. Então, como Deus nos fez únicos, Ele não quer que nós nos transformemos uns nos outros. Ele quer que nós, em essência, tenhamos a essência dele, mas manifestemos, através da nossa personalidade, assim como ele fez em nós, características únicas. Ele colocou em nós essa individualidade, relacionada à nossa personalidade, porque cada um de nós manifesta uma face dele, aqui na Terra. Só que nós precisamos manifestar com a nossa personalidade o caráter dele em nós.
Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, que está em Mateus 5,12. Depois a gente vai pegar isso lá, né? No fruto do Espírito, em Gálatas 5,22. No notável capítulo de Paulo sobre o amor, ver 1 Coríntios 13. E nas características de uma vida produtiva e eficiente, descrita por Pedro. Toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Você pensa: por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu, que é a nossa moradia eterna, né? Ainda não é o céu. Mas aqui nós vamos ser aperfeiçoados nele, aqui que é nosso teste, aqui que é nosso aprendizado. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas, por meio da fé e da oração. E a gente sabe, né, que a vida não é assim, né? A gente passa por tribulação. E em outros, né, capítulos ele vai dizer, né, que nós passaremos por tribulações, né, mas que Ele estaria conosco. Em suma, acreditam que a vida cristã seja fácil e vivem a expectativa de um céu terreno. Isso é imaturidade, não é, pessoal? Essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Mas aqui eu me incluo, né? Quem nunca pensou, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Né? Mas ele chama até de egocentrismo, né? Nós olharmos para o nosso umbigo, ao invés de nós nos posicionarmos, né, em fé, sabermos que Deus tem planos e em tudo tem propósito, e ainda lutar, né, pelas dificuldades dos nossos irmãos, né, levar a palavra para aqueles irmãos que também estão em sofrimento. Mas Deus não é nosso criado, e caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade. E quando falo em realidade, aqui vem muito para mim a questão do nosso ideal versus essa realidade, porque o que eu idealizo não é a realidade. Só que se eu idealizar e aquilo não estiver de acordo, né, com a realidade, aquilo vai ser frustrante. Mas aí então, a nossa expectativa ela deve estar apenas no Senhor, para que não haja frustração nem esmorecimento. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Quem já ouviu essa frase aí? Eu lembro que eu já ouvi muito essa frase. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus, não o contrário. Muitas vezes a gente quer que Deus haja na nossa vida, né? Sendo que Ele quer que nós busquemos Ele para que nós façamos a vontade dEle, não o contrário. Rodrigo, eu não sou a única. Mas é isso, o caráter de Deus, ele está sendo moldado em nós, né? Então, que bom que a gente ouviu isso e eu espero não ouvir isso hoje. Eu espero que essa memória esteja realmente no passado, né? Que hoje eu seja transformada com a expectativa dos céus para minha vida e não o contrário. Não eu esperar, né, que aqui seja levado até os céus, mas o contrário, eu fazer o céu descer. Muitos cristãos, eles fazem o quê? Eles querem viver aqui
a terra, né, para levar para o céu. Eles querem ir para o céu, mas ao contrário, nós temos que buscar esse céu para a terra, não é? Por que Deus lhe proporcionaria um céu aqui quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade? Ai, 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 hein? Deus concede nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos nosso caráter, para viver no céu. Ei, prima, bem-vinda. A obra do Espírito Santo de Deus em você. A tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. É tarefa, né, do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Então isso é quem? A gente deve dar espaço ao Espírito Santo para que nós sejamos transformados, né? Como imagem e semelhança de Cristo. O processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação, que é o terceiro propósito de vida neste mundo. Então nós falamos, né, dos 3 propósitos. A cada 7 dias, né, a cada um ciclo de 7, Rick Warren, né, que é o autor, ele nos deixou um propósito. Primeiro propósito, agradar a Deus. Segundo propósito, fazer parte da família de Deus, né, como filhos. Terceiro propósito, que foi agora nos 21 dias, se tornar semelhante a Cristo, pela nossa santificação, deixarmos sermos transformados, né, pelo Espírito Santo, para ser imagem e semelhança de Cristo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Não é por nós, não é? Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. A Bíblia diz: Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecer-lhes e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Por isso a gente vê muito curso, né, motivacional, e durante o momento lá é interessante, mas quando passam-se os dias, aquela energia ela vai acabando. Por quê? Porque é no espiritual, né, que a gente é ativado diariamente, para que em obediência a gente seja transformado por esse caráter de Cristo, né? É pela obra do Espírito Santo e não por nós mesmos. Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginarão manifestações miraculosas e emoções intensas, mas na maioria das vezes esse poder atua em nossa vida de maneira discreta e silenciosa, de modo que você às vezes nem a percebe. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. Então, como que é o falar, né, desse Espírito Santo? Aqui ele faz uma analogia como uma brisa suave. E que gostoso que é sentir essa brisa suave, não é? As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em vocês. E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Então aqui, ó, muito forte essa frase, ó. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Muitas vezes a gente pode até achar, né, que a ambiência ela está nos transformando. Muitas vezes está gerando em nós uma imitação do outro, né? Mas aqui o autor fala que é por habitação. Porque se nós somos um corpo, né, e temos um espírito habitando em nosso espírito, aí junto com o nosso espírito humano, esse espírito humano ele está habitando em nós. Então é por habitação do espírito que nós permitimos que
Cristo viva em nós, né? E nós sejamos transformados. Pois este é o segredo, Cristo vive em vocês. E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas. Então, a todo momento, pode ser até um ateu, né? Que ele vai saber o que é certo e o que é errado. Ele pode se considerar um ateu, não acreditar em Deus, mas ele sabe. O espírito dele pode não estar ativado naquele momento, mas ele sabe o que é certo, o que é errado. E nós, como cristãos, nós temos o Espírito Santo ali em nós para nos mostrar e nos guiar naquele caminho, que é o caminho que é correto. Então nós não temos desculpas, principalmente, né, se a gente reconhece, né, Deus como nosso Pai, nós temos o Espírito Santo habitando em nós e esse Espírito Santo ele está nos guiando em todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões. Então não tem justificativa. A gente tem que deixar o quê? O Espírito Santo falar em nós, o Espírito Santo guiar a nossa vida, não é? E a todo momento a gente faz escolhas, né? O tempo inteiro nós estamos escolhendo, todo minuto. Desde uma roupa que a gente vai usar, um alimento, né? A gente vai estar ali fazendo escolhas o tempo inteiro. Será que nós estamos cuidando do nosso corpo? Será que nós estamos cuidando da nossa mente? Nós estamos ativando o nosso lado, né, espiritual e fortalecendo esse espírito que habita em nós, que por habitação, né, não é por imitação. Será que nós estamos dando espaço a ele para manifestar o caráter dele em nós pelas nossas escolhas e nossas decisões? Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Josué deparou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, num ato de obediência e fé. A obediência libera o poder de Deus. Então muitas vezes a gente fala, Deus não está falando comigo, mas aí a pergunta tem que ser, o que ele te pediu para fazer que você não fez? Às vezes ele está esperando você dar um passo para que ele mostre o outro caminho, o outro passo que você deve manifestar. E muitas vezes a gente faz o quê? Queixa do silêncio de Deus. Mas se nós não obedecemos, por que ele falaria novamente? Deus espera que você haja primeiro. É como num jogo, num tabuleiro de dama, né? Você mexe uma peça, Deus mexe outra. Você mexe outra, Deus vai lá e muda a outra. Por quê? Nós estamos sendo testados a todo instante, testados em fé, né? Para que o manifestar dele nos desenvolva nessa fé. E uma fé que eu tive lá atrás, ela não vai me fazer avançar para o próximo nível. Porque eu tenho que manifestar essa fé diariamente, em diferentes decisões. A gente fala, né, que o caminho que nos trouxe até aqui, ele não nos leva adiante. Mas a fé é da mesma forma. A fé que eu tive no passado, ela não me dá acesso a um outro nível. Eu preciso estar em constante movimento de fé, para que as coisas aconteçam na minha vida. E aí eu te pergunto, tem algum passo que você ainda não deu, que você está paralisado em fé e Deus ainda não te entregou? Essa é uma pergunta, né, para nós. Me incluo aqui também. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. E a gente sabe, né, que o oposto da fé é o quê? É o medo. E a gente sabe também que o verdadeiro amor ele lança fora todo o medo. Então que nós tenhamos ousadia e nós tenhamos comportamentos, né, em fé para manifestar
o que Deus tem para nós aqui na Terra. E sermos desenvolvidos, né? A imagem e semelhança de Cristo, que é um dos propósitos dele para nós. Ele quer nos desenvolver, ele tem sede por isso, né? E nós queremos também. Eu quero, e vocês? Vamos acelerar, né, gente? Vamos acelerar aí a nossa fé, os nossos passos, para que nosso caráter seja a cada dia transformado, né? Para a imagem e semelhança de Deus, com o caráter de Cristo. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Aí, Rodrigo, a edificação aqui, ó. Lembrei das suas construções civis, ó. Cada metáfora, também, Nani, cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cultivadas. Edificações devem ser construídas. Elas não aparecem do nada e crianças devem comer e se exercitar para crescer. Será que nós estamos bebês? Será que nós já passamos dessa fase de bebê? A gente precisa crescer, né? O dia das crianças acabou, já passou, foi só um dia. E o que a gente tem feito nos outros dias para a gente desenvolver essa maturidade, né, que Deus espera de nós, né? Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, ele está relacionado com crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento nos é dito para fazermos todo esforço. Aqui ele cita os versículos. Fazermos todo esforço em nosso crescimento, até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você não pode apenas ficar esperando que isso aconteça. Então depende do nosso querer, depende do nosso posicionamento, depende da nossa rotina, para que essa rotina ela vire uma disciplina, essa disciplina vire um hábito, para que nós possamos acelerar esse processo de crescimento, né, que Deus espera de nós. Paulo explica em Efésios 4:22 as 3 coisas que devemos fazer para nos tornar semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Então, como foi falado aqui anteriormente, não é pela repetição, não é pela imitação, né? Mas é pela habitação do Espírito em nós. E aquela nossa antiga natureza, ela tem que ser abandonada. Hoje, a gente tem uma nova mentalidade, né? Tem, em Romanos 12:2 fala nessa nossa mentalidade, né? Em Cristo, que ela deve ser renovada diariamente. Então, Rodrigo, aquela frase que nós escutamos lá atrás, ó, essa frase a gente não vai mais ouvir, né? Pelo menos eu espero. Em segundo lugar, devemos mudar nosso pensamento, desde que o Espírito transforme sua maneira de pensar. Já pensou uma pessoa que você encontra na rua e fala: nossa, você não tem 10 anos que a gente não se encontra, você está igualzinho quando eu te conheci. Alguém já escutou isso? Eu também não quero escutar isso não, viu? Eu quero ser renovada diariamente e que a minha mentalidade ela não seja a mesma de 10 anos atrás. Pelo contrário, né? Se nós estamos aqui, né, hoje, né, falando sobre isso, é porque o nosso coração arde por mais, arde por querer conhecer mais, né, de Deus para a nossa vida. Porque como nós vamos nos tornar a imagem e semelhança dele se nós não temos as instruções para isso? Não é por motivação, não é por imitação. Pode ser até de forma temporária, mas aquilo não vai gerar essência em nós. Então, para isso, a gente precisa conhecer. E aqui ele fala, né, que depende do nosso esforço para esse posicionamento, para esse querer, para Cristo ser gerado em nós. Né? Então, que bom, pelo menos... Não sei se você ofendeu as pessoas, Rodrigo, se elas tinham clareza dessa mentalidade, né, dessa nova mentalidade que devemos ter, provavelmente elas não se ofenderam, mas que bom que você não escutou.
A Bíblia diz que somos transformados pela renovação de nossa mente. A palavra grega para transformado, metamorfoses, usada em Romanos 12, é hoje aplicada para descrever a fantástica metamorfose sofrida pela lagarta ao se tornar borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. E como esse processo ele é dolorido, né? É isso, Rodrigo. O processo da lagarta, né? Ele é escuro, ele é solitário, ele é apertado, só que é para algo maior, é para edificação, não é? O momento pode ser até difícil, desconfortável, né? Solitário, mas vai ser para alçar voos maiores. E a gente tem que pensar sempre lá na frente, não pensar no agora, pensar onde nós vamos chegar e com que habilidade nós vamos chegar. Né? De uma lagarta borboleta é um processo gigantesco, né? De transformação. Um é rastejante, né? O outro é o que? Aéreo, visionário, né? Ele vê por cima. Às vezes a gente está com... Hoje eu escutei uma pessoa falando, ela disse assim, se você está com problema, levanta o seu helicóptero. Aí eu, que é isso, né? Levanta o helicóptero, ou seja, o que ela estava falando? Aquilo que a gente foca expande. Se eu tenho um problema e estou focada nesse problema, eu vou enxergar só aquele problema. Eu estou gerando foco naquele problema. E esse problema que às vezes de forma pequena, ao meu ver grande, né, mas de forma pequena, esse foco, né, vai crescer. Esse problema vai crescer, porque eu estou destinando foco. Então, o que ela falou para usar o helicóptero? Porque se eu olho, né, de uma dimensão de cima, de uma dimensão do alto, eu vou enxergar esse problema de forma muito menor. Então, uma dica aí do que eu aprendi hoje também. Se você está com um problema e aquilo está te incomodando, usa o seu helicóptero, começa a ter a visão, né, do alto, para que você consiga diminuir aquele problema não se torne um monstro, né, para você resolver e você possa resolver de forma mais fácil, né, de forma mais leve, pensando que em posição de governo, né, nas alturas, aí você consiga perceber esse problema em um grau menor e ainda em percepção de que ele pode ser resolvido, porque ele está tão pequeno e você, né, está sobre ele, você está superior a esse problema. Assim como tem uma história, né, quando o menino vira para o pai, que tamanho que é Deus? Aí ele fala, do tamanho daquele avião, né, que está passando. Aí ele vê que é pequeno, e aí até que chega um dia que o pai leva ele no aeroporto e mostra o avião parado, né, estacionado. Aí ele fala, eu achava que era pequeno, mas agora eu vejo que Deus é grande, porque à medida que eu aproximo dele, eu vejo a grandeza de Deus, não é? Então, muitas vezes a diferença é porque estamos distante deles, não é? Ei, Shelly, bem-vinda. Nilton. Vamos lá. Em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. Como disse, as escolhas, né, que a gente faz diariamente. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. A Bíblia diz que devemos revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E aqui não tem como não falar de política. Não sei como você está, né, em posicionamento aí com política,
Mas aqui, para eu ter um caráter de Cristo, eu preciso me revestir da vida de Cristo, do novo homem, né? Para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E o que a gente tem visto? Um partido que fala de mentiras, que fala de morte, né? que fala de injustiças. E não é isso que a gente quer para nós. A gente quer a verdade, né? Porque nós estamos em um processo de sermos transformados, né? Diariamente pela verdade. E aqui nós não vamos dar espaço para mentiras, não vamos dar espaço para morte, porque aqui nós falamos de vida. E ao longo desse processo, né, até a volta de Cristo, nós vamos falar da verdade. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer e as circunstâncias promovem o ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Então aqui, olha, ele deu 3 situações. Deus usa a sua palavra, as pessoas e circunstâncias para nos moldar a esse caráter de Cristo. Então, se você muitas vezes reclama de pessoas e de circunstâncias, lembre-se que todas essas situações e pessoas estão sendo usadas para te transformar. Então, encara isso, né, com o modo helicóptero, de visualizar aquele problema de modo menor, né, mais atenuado. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto que se tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses fatores de crescimento nos capítulos a seguir. Muitos presumem que estudo bíblico e oração é tudo de que necessitam para crescer espiritualmente. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Deus usa pessoas. Então aqui, entre eu e você, né, Deus nos usa para que nós possamos ser ativados nesse caráter dele, para que nós possamos ser transformados, né? Ele prefere agir por meio delas a realizar milagres. Uau! Quem está à espera de um milagre aí? Além de mim. Então ele prefere agir por meio delas a realizar milagres. Se nós temos necessidade desse milagre, olha o que a palavra de Deus fala. Se reúna a pessoas para que esse milagre seja liberado por meio dessas pessoas. Muito forte. Assim, passamos a depender uns dos outros. Olha por que ele libera um milagre na presença dos filhos reunidos. Para que nós possamos depender desses irmãos. Para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Olha isso, gente, que poderoso. Então, todas as vezes que você pensar, eu preciso de um milagre, pense primeiramente, preciso me reunir a pessoas, preciso estar junto de pessoas, preciso estar no movimento com pessoas. Rodrigo, sabe o que eu vou falar para você que está à espera de um milagre? Reúna e movimente pessoas, esteja com pessoas, para que esse milagre venha. Porque como na palavra ele fala, se você espera por milagres, reúna com pessoas, porque ele quer a nossa dependência uns com os outros, além da dependência com ele. Para crescermos juntos, isso é o que Deus espera de nós. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente
são aquelas que se isolam das outras em monastérios no topo das montanhas, afastadas do pernicioso contato com os outros seres humanos. Trata-se de um erro grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática, sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor. Amar a Deus e amar aos outros. Então, ele fala, né, de monastérios, de monges, né? Se a gente pensar que aquelas pessoas, elas se isolam o tempo inteiro, né? Ficam lá meses, um semestre, né? Isolados. Deus não está nisso. É claro que nós temos o nosso momento de individualidade com o Senhor, de estar na presença dele, nos alimentando, nos abastecendo, né? Mas aqui ele fala do poder da comunhão, de estarmos juntos em comunidade, para exercer a nossa fé e crescimento espiritual com maturidade uns com os outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Então aqui a gente não pode ter uma ansiedade. Por quê? Porque vai ser um processo, assim como ele citou, né, no processo de casulo e transformação para borboleta. Conosco, essa maturidade, ela não vai ser também de forma automática, ela vai ser processual, ela não é instantânea, ela obedece o quê? A ciclos, né, de processos. Você é uma obra em construção. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o restante de sua vida e mesmo assim não será completada aqui. Só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então, qualquer particularidade ainda não desenvolvida do caráter se resolverá. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus com perfeição, vamos nos tornar perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que quando Ele chegar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. E o quanto esse momento vai ser especial, não é? Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que em Deus está muito mais interessado em edificar nosso caráter que em qualquer outra coisa. Preocupamo-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como: que carreira devo escolher? A verdade é, existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que seja qual for a sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. Então, ou seja, muitas vezes a gente quer a resposta de Deus para algo, né, que nós vamos fazer. Mas a verdade é que Ele não está interessado, muitas vezes, naquilo que nós fazemos, mas como fazemos. Se nós estamos desenvolvendo ali, manifestando o caráter dEle, naquela situação, naquele relacionamento, e em qualquer função que nós façamos. Por quê? Nós somos seres humanos, Ele está interessado em quem nós somos, na pessoa que nós somos. E nem sempre é no que fazemos, mas em quem nós somos, né? E fazermos de acordo com a natureza dele em nós, a natureza dele transformada, né, nas nossas vidas. Deus está muito mais interessado em quem você é do
no que você faz. Somos seres humanos, não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com seu caráter que com sua carreira, porque você levará seu caráter para a eternidade, mas não a carreira. Isso aqui é um teste, né, para a eternidade. Nós temos que desenvolver essa nossa maturidade, né, de Cristo. A Bíblia adverte: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Olha só como isso é forte. Isso aqui é uma imposição, né, para nós. Tratem de atendê-lo, ou seja, é um encargo, é uma responsabilidade que Ele está liberando sobre nós. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Romanos 12, 2. Então, muitas vezes, independente da cultura, né, onde nós nascemos, né, qual berço foi, na qual cidade foi, né, que ambiente social que a gente está inserido, né, de forma cultural, não interessa como você está hoje. Interessa se os seus pensamentos são do alto, se seus pensamentos são transformados pela palavra de Deus, pela expectativa de Deus para nós. É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural, para que você possa se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças, amigos, pais, colegas de trabalho e a cultura estabelecida tentarão moldá-lo à imagem delas. Por isso que muitas vezes, né, nós temos nos posicionado aí na política, porque a todo momento nós queremos que essa esfera espiritual, com essa verdade que a gente acredita, que ela seja manifestada também na política, porque é na política que vai desenvolver toda essa questão cultural, né, de hábitos, de comportamentos, de manifestação, né, social do que a política nos traz, do que a política nos influencia. E não só a nós, né, aquelas pessoas que estão ali debaixo diretamente, né, daquele governo, porque depende do líder. Se você tem líderes bons, você vai ter um povo bom, né, um time bom. Caso contrário, todos vão estar ali debaixo de um manifestar de injustiça, porque a gente aprende com o líder. Então, por isso nós nos posicionamos, porque a gente quer a verdade sendo estabelecida e alinhada, né, aqui na terra, como é nos céus. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Isso é narcisismo, não discipulado. Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. Então, quando você se aborrecer com algo que você imagina que não está, né, de acordo com aquilo que você espera, tenha pensamento do alto e veja assim que Deus ele pode estar te testando para que o caráter dele seja revelado a você, manifestado em você, para que você alcance um novo nível. Porque assim como ele falou, ser narcisista é querer que tudo vai bem, né? É olhar para o seu próprio umbigo e ter uma vida ali baseada apenas no seu sucesso. E Jesus mostrou o quê?
que ele, mesmo sendo santo, ele passou por angústia e tribulação. Nem pecado ele tinha, mas foi exposto a uma crucificação. E ele revelou, ele manifestou o amor do Pai para comigo, para com você e para com todos aí que vão assistir nessa live depois. Então, finalizando aí o dia 22, o autor deixa para reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Então, para isso eu preciso o quê? Ter pensamentos do alto e pensar que Deus, né, Ele nos deu o Espírito Santo para que Ele nos confronte, nos guie, nos dirige, nos sonda, né, e nos ensina a ter esse caráter de Cristo em nós, amadurecido, para que a gente possa exercer esse espírito maduro nos céus. Versículo para memorizar, está em 2 Coríntios 3,18. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. Então, o que Deus espera de nós? Que nós nos despimos do velho homem, né? Aceitamos esse novo processo da nossa vida e nos rendemos, né, ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos guie e Ele nos conduza nos caminhos das nossas escolhas para que a gente possa manifestar, né, esse poder dele em nós. E para a meditação, em que área da minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Você consegue responder essa pergunta? Qual é a área que você sente que você resiste a não deixar que Cristo brilhe em você? A não deixar que a sua mentalidade naquela área seja dos céus? Então é uma pergunta para nós, né? Em qual área nós não estamos deixando que o Espírito Santo manifeste em nós o querer dele, a vontade dele para as nossas vidas? A prosperidade, né? Ela é natural. Então, se a gente está resistindo, e aqui eu falo prosperidade, né? Não é dinheiro, prosperidade aqui é o crescimento, e a gente quer crescer, né, de forma espiritual, em maturidade de Cristo. Então é uma pergunta que ele faz para nós, né? Qual área da nossa vida nós não estamos deixando o Espírito Santo de Deus habitar em nós e nos mostrar, nos revelar esse caminho que tanto Ele quer de nós? Em maturidade, em confiança, em fé, para que nós possamos ser transformados. Amém? Estudo forte, viu? Muito forte. Eu convido vocês a fazer a leitura dele novamente. Quem aí tem o livro, quem não tem, me chama que eu posso enviar em PDF. E para que a gente possa deixar isso enraizado no nosso coração, né? Blindado por essa palavra, e pensar que devemos dar espaço, né, para o Espírito Santo manifestar, né, a vontade dele em nós, e que a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. E ele espera de nós, né, que nós nos posicionemos como filhos, que em crescimento nós nos tornemos, né, a imagem e semelhança do nosso Criador, né, que essa é a nossa identidade. E cada vez que nós somos transformados, né, de pouquinho em pouquinho, de glória em glória, de fé em fé, essa nossa identidade, ela vai sendo reconhecida pelas pessoas. E nós podemos ser um apoio, né, para essas pessoas também, para que elas busquem isso, que elas deem espaço ao Espírito Santo para se deixarem ser transformadas, né, por essa palavra dele. Amém? Que vocês tenham uma noite sensacional. Amém, Rodrigo, que ele te guie aí, continue guiando, dia após dia, né? O processo muitas vezes é solitário, é doloroso, é escuro, né? Mas é para um alvo maior, né? Que é para andar, né? Como as águias, né? Para voar. Boa noite a todos, um beijo para vocês, fiquem com Deus, e que nós deixamos espaço aí para
Deixemos, né, para o Espírito Santo nos guiar e nos aperfeiçoar a cada dia mais. Tá bom? Boa noite para vocês. Tô nem querendo desligar. Alguém tem uma pergunta? Porque foi tão forte que se alguém quiser falar algo, fique à vontade aí. Um beijo a todos. Dona Stefânia, Adriana, Eduardo, tá? Família toda aí. Família Mascarenhas. Com uma mãe dessa também, né? Uma mãe cada dia mais transformada, né, pelo Senhor. Glória a Deus por essa família, viu? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.